Esperamos que as mães tenham tido uma excelente tarde, que tenham almoçado bem, que os filhos prepararam o almoço, ou pagaram em algum lugar, não é verdade? Que lá na sua casa hoje você não funcionou, não ligou nada. Se não foi assim, quem sabe seja assim no ano que vem. Aqui nos reunimos com alegria, então, saudamos a todos os irmãos, a todas as irmãs. Queremos lembrar, então, algumas atividades da nossa igreja, para que todos possam ter conhecimento. Eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor titular aqui da igreja. O pastor Alcenir Mota vai nos ajudar aqui na condução do culto também, em que vamos refletir sobre as chamadas questões homossexuais, tratando hoje tão somente da questão bíblica a respeito do assunto. Vamos tratar depois da questão jurídica, da questão científica, da questão pastoral, mas hoje nós pretendemos, se Deus nos permitir, tratar da questão do que a Bíblia diz a este respeito. Queremos então lembrar a você que amanhã temos culto, normalmente, às 19 horas. Na terça-feira, o nosso programa de televisão, Convite à Vida, à meia-noite, no canal 14 da NET. Na terça-feira, então, o pastor Samir e a Roberta estarão viajando para aquele grande país. E nós temos, inclusive, os irmãos que não têm, podem levantar as mãos para receber agora, o ímã de geladeira, para você se lembrar do compromisso que fez de orar por este casal, né? Que terça-feira, então, vai embarcar. Alguns irmãos iremos até lá. Na quarta-feira, teremos um momento de oração de 7 às 7h30, da noite, é claro, e às 7h30, então, começa a nossa Academia da Alma, em que vou falar, possivelmente, não escrevi ainda, sobre Jeremias, um dos profetas mais importantes de toda a história da humanidade, porque ele realmente propôs coisas muito originais, até hoje completamente válidas. Na sexta-feira, às 15h, nós teremos aqui uma palestra sobre saúde auditiva. Então, você que certamente tem preocupação com a sua saúde auditiva ou com alguém de sua família, sexta-feira, 15h. No domingo, teremos almoço aqui também. Nossos irmãos da nossa missão Grajaú vão preparar esse almoço e todo o que eles arrecadarem vai ser enviado como oferta para a nossa convenção, para a Junta de Missões Nacionais, como oferta missionária. Então, estão trabalhando para ofertar, para ajudar o Evangelho a ser anunciado onde nós pudermos chegar. Essas são, portanto, assim, algumas informações. O irmão tem no boletim, na página 5, na página 8, outras informações relevantes e úteis para você participar da vida da igreja. Ao longo da semana temos vários pequenos grupos que se reúnem em casas, algumas aqui na nossa propriedade, por razões diversas. Você pode procurar também um pequeno grupo. Após o culto, você pode descer e se informar na sala do acolhimento, que é descendo aqui logo à esquerda. Você pode se informar onde pode participar de um grupo assim, que acolhe você, que ora com você, discute-se assuntos importantes para a vida dos cristãos. São, portanto, algumas entre as muitas informações para você participar. E queremos perguntar se há aqui alguém entre nós que nessa semana completou o aniversário, seja de casamento, seja de batismo, ou de membresia, alguma outra data importante na sua vida e quer que nós agradeçamos por você. Eu convido a que venha aqui nossos aniversariantes da semana. Parabéns, parabéns. Mais alguém? Há entre nós alguém que pela primeira vez vem ao nosso culto? Se houver, eu peço um favor, se esse é o seu caso, ficar em pé, para que nós possamos conhecer e dar-lhe um abraço. Alguém pela primeira vez? Portanto, todos são bem-vindos. Vamos nos colocar em pé. O pastor Cleudair vai orar nesse instante, dando graças a Deus aqui por esses meninos, podemos dizer assim, né? Um menino que completaram 20 e poucos, não é verdade? Com toda certeza, não é? A Tabata e o Felipe
completando aí seus 20 e poucos. 20 e poucos, Vamos então orar. Senhor, estamos felizes porque os nossos irmãos também estão felizes, Deus. Obrigado por mais um ano de vida, vida que a cada dia nós podemos perceber que é uma vida abundante, porque é uma vida dedicada e entregue ao Senhor, Deus. Que o Senhor possa dar sabedoria para que durante esse outro ano que se inicia, que eles possam de igual modo percorrer os caminhos que são pertinentes e agradáveis ao Senhor. Muito obrigado, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles. Somos gratos também por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E queremos, nesta noite, demonstrar a nossa alegria no nosso culto, que nós vamos prestar ao Senhor, que o Senhor possa recebê-lo então, em sintonia com o nosso coração, com a nossa alma, e que nós possamos, como igreja do Senhor, demonstrar então a nossa alegria e o nosso amor pelo Senhor, cultuando o teu santo nome, porque só Ele é digno de todo louvor e toda glória. Amém, ó Deus. É a oração que nós fazemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Quantos aninhos? Vamos fazer a leitura do texto, de Jó, conforme o programa que você tem de culto à sua mão. Deus é exaltado em seu poder, quem é mestre como ele? Lembrem-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Nós vamos nos colocar de pé e vamos cumprir com esse desejo do salmista. Vamos dedicar o nosso louvor ao único e verdadeiro Deus.
toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Vamos ler novamente, meus irmãos? Eu acho que essa afirmação tem que ser feita com mais vibração, né? Então vamos todos novamente esse último versículo. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Vamos adorar ao nosso Senhor, que é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, continuar louvando a Ele. Quando o som se vai e tudo se desfaz, eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Quando o som a música em si não é o que queres em mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu amor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu amor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é teu, minha vida dou. Dar-te mais uma canção, pois a música em si não é o que queres em mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu amor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu
És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu louvor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos participar nesse instante do nosso momento de fidelidade e de gratidão a Deus, sempre com esse sentimento, do nosso coração de gratidão, porque nós sabemos que tudo o que acontece nas nossas vidas é proveniente da vontade de Deus. Então, se nós temos saúde, se nós temos disposição, se nós temos um emprego, é porque Deus nos dá. E esse momento sempre é um momento de grande alegria na vida do crente, porque nós podemos participar da obra de Deus. E com relação a essa participação na obra de Deus, eu gostaria de convidá-lo a participar do almoço missionário que nós vamos ter aqui no domingo que vem, realizado pela congregação Nossa Missão lá em Grajaú. Então, se você puder, participe, porque você vai estar ajudando a nossa missão lá em Grajaú a alcançar o seu alvo missionário, o almoço de R$15, o almoço gostoso, e você vai poder dar folga lá para a sua cozinha no domingo que vem. E nós estamos trabalhando com o FAM, o Fundo de Ação Missionária, que tem como objetivo esse trabalho missionário que a igreja desenvolve. A gente está participando agora do envio de um casal de missionários, e isso é fruto da fidelidade da igreja, da fidelidade de cada membro, da sua fidelidade a esse projeto. São com esses recursos que nós temos os instrumentos necessários para ajudar a esses vocacionados, a esses homens e mulheres que são chamados por Deus para desenvolver e pregar o Evangelho no Brasil e em todo o mundo. Então, se você veio preparado nesta noite para trazer o seu dízimo e a sua oferta, enquanto nós vamos ouvir uma música, você tem a oportunidade de vir aqui à frente e colocar nessas salvas o seu dízimo e a sua oferta. Os irmãos podem levar as salvas e nós vamos, nesse instante, fazer a leitura do Salmo 61, versículos de 1 até o 4, onde nós vamos ter o nosso momento de intercessão, um momento em que nós temos esse privilégio, de, apesar de sermos como somos, homens e mulheres pecadores, termos esse acesso direto ao nosso Pai. E o salmista, muito confiante neste Deus, ele diz: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no... Esse é o desejo, e a certeza do salmista, de que em meio ali à sua luta, em meio à sua dificuldade, ele não estava só, ele não estava sozinho, ele poderia
buscar o seu abrigo, buscar o seu refúgio no Deus que ele servia. Você tem essa confiança em Deus? Você que está passando por um momento de dificuldade, um momento de ansiedade, um momento de preocupação, de lutas, de dores, você tem confiado em Deus? Nós vamos cantar esse hino, Eu Não Posso Fugir do Teu Espírito. E eu gostaria de desafiá-lo a colocar diante do Deus que pode resolver os nossos problemas, do Deus que está muito além das nossas dificuldades, aquilo que incomoda o seu coração nesta noite. Então, se você quiser vir aqui à frente, né, dizendo para Deus, Senhor, eu sou fraco, eu não posso diante do desafio que eu tenho essa semana, né, ali naquela entrevista de emprego, no meu problema lá na justiça, nos problemas que acometem a todos nós, e de repente você está com uma preocupação nessa semana, um resultado de exame, e você quer colocar diante de Deus, vem aqui na frente. Logo após o cântico, o pastor Carlos Daniel vai orar, vai colocar diante de Deus as nossas necessidades. E eu gosto de insistir, meus irmãos, esse é um momento muito importante, né, no nosso relacionamento com Deus, que é quando você diz, ou eu confio ou eu não confio. E se você confia na oração, esse é o momento de você se colocar diante de Deus. E nós confiamos na oração. Por isso que nós, inclusive, estamos no dia 24 para o dia 25 agora de maio, propondo 12 horas de jejum e oração pela família, porque nós temos nos preocupado com a família, porque a família tem sido objeto, né, de ataques a todo dia na nossa sociedade e também dentro das nossas igrejas. Famílias estão sendo destroçadas, casais estão se separando, filhos estão se envolvendo com drogas, com homossexualismo. Isso afeta a sociedade e afeta também a igreja. Por isso a Junta de Missões Nacionais propõe e inicia hoje 100 dias de oração pela família, para que todas as igrejas batistas estejam envolvidos nesse movimento de intercessão, de clamor, porque nós cremos na oração e que através da oração o quadro da nossa sociedade, o quadro da nossa família pode ser mudado. E a nossa igreja, a Igreja Batista Curuçá, envolvida nesse sentimento, vai do dia 24 para 25 deste mês. Dia 24 é uma sexta-feira. Nós estamos propondo para que você interrompa a sua ingestão de alimentos às 21 horas da sexta-feira, pessoalmente na sua casa, faça um momento de leitura da Bíblia, um momento de oração, e que no sábado, às 6 horas da manhã, você venha aqui para a igreja, e nós reunidos estaremos de 6 da manhã até as 9 horas, clamando e orando ao Deus que pode solucionar os problemas das nossas famílias. De 6 da manhã, do dia 25 às 9 horas, e para isso você precisa se inscrever com a irmã Bernadette. Nós precisamos da tua inscrição para quê? Porque às 9 horas nós vamos fornecer um café, né? Um café da manhã, um café em que nós estaremos nos confraternizando. Então, há necessidade que você se inscreva para não para que você faça as 12 horas de jejum e oração, mas você que vai vir participar desse momento final, de 6 da manhã às 9 horas, e participar do café, há necessidade da sua inscrição. Então, enquanto nós vamos cantar, vou convidar o pastor Carlos Daniel para que esteja aqui à frente, e você tem a oportunidade de se levantar, de vir aqui à frente, de se ajoelhar. Meus irmãos, esse é um privilégio nosso, onde nós somos testados. Na nossa pequena fé, você pode não ter uma fé grande, mas você tem aquela fé do tamanho de um grão de mostarda. Coloque diante de Deus o seu desafio, aquilo que você não pode fazer, crendo que Deus pode mudar a sua situação.
Senhor nosso Deus, nós cremos nisso que nós cantamos, que o Senhor estará conosco, sempre, sempre. Também que o Senhor é o nosso refúgio, e não há como escondermos de Ti. E é isso mesmo que nós queremos nos refugiar no Senhor. Então nós nos unimos aqui como igreja, como família, e levamos a Ti, Senhor, as nossas petições. Tem tanta gente aqui de pé, e o Senhor sabe o que cada um tem para colocar diante de Ti. Os pedidos que fazem, a dor que estão sentindo, o clamor, ó Deus, que estão elevando ao Senhor. Por favor, tenha misericórdia de nós. E olha, Deus, para a nossa tristeza, para a nossa dor, para as nossas lágrimas, para as nossas necessidades. Senhor, sonda o nosso coração, Amém. sonda os nossos corações. E se tiver alguma coisa que impede o agir do Senhor, que o Senhor mesmo possa tomar a providência, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Então nós elevamos essas orações ao Senhor. Talvez tenha alguém aqui pedindo por enfermidade, por consolo, por um momento de luto que está passando e pedindo superação, pode ser emprego, tantas coisas, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor nos atenda conforme o Teu querer. Nós somos Teus servos e estamos sujeitos à Tua vontade. Então, Amém. nós oramos, fazemos as nossas petições, mas nós pedimos, ó Deus, que a Tua vontade prevaleça, porque certamente ela será a melhor sobre as nossas vidas. Sim, Senhor. Sobretudo nós agradecemos ao Senhor, agradecemos porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos, pelo menos uma vez por semana, para falarmos contigo, para cantarmos louvores ao Senhor, para celebrarmos o Teu santo nome. E entendemos que o Senhor recebe tudo isso que temos feito, ó Deus, e esperamos que sim, porque nós fazemos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Agora que ouviremos a explanação da Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, confrontar aqueles que precisam de confronto, mas também consolar aqueles que precisam de consolo. Abençoa, ó Deus, o pastor Israel, e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, mesmo que inspirou a ele, também possa interpretar a palavra aos nossos corações. Amém. Em nome do Senhor Jesus, que é o nosso mestre, o nosso Senhor, mas também o nosso Salvador, que eu oro nesse momento. E sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Todos podem, por favor, se assentar. Nós buscamos fazer algumas ações de ajuste na sequência programada para que nós possamos tratar desse tema, as questões homossexuais, com um pouco mais de tempo. Tivemos já o privilégio de fazer isso no culto das 5h30 e pudemos reservar mais de 20 minutos para perguntas ao final. Não teremos esse momento nesse culto, porque não teremos realmente tempo e por causa também da transmissão pela internet, que pode provocar em algum ouvinte fora daqui, diante de uma palavra de uma pessoa ou de outra, algum tipo de sentimento, algum tipo de reação. Eu preparei essa mensagem com as minhas orações, também com as suas orações. Estudei o assunto bastante. Eu li mais ou menos uns 12 a 14 livros, alguns pró-homossexuais, outros na perspectiva mais tradicional da fé cristã, sempre buscando com equilíbrio entender o que a palavra de Deus está dizendo. Esse tema talvez seja o tema mais explosivo da história do cristianismo. Mais que o tema da escravidão, que foi muito difícil a superação, mais que o tema do papel das mulheres na igreja, praticamente já superado. Este, no entanto, é o tema do século XXI,
porque as suas implicações não são apenas de natureza moral, são também de natureza teológica e tem a ver com o centro da fé cristã. Penso que ao longo de minha exposição fiquem claras as razões por que tenho feito tal afirmativa. Faço-a também com a certeza do meu dever de o fazer para orientar famílias, orientar indivíduos diante desse tópico que sempre provoca discussões. Eu, então, dividi esse tema em várias sessões. Vou tratar apenas de uma nesta noite, que é o tema ligado, então, ao que fazer com o que a Bíblia diz sobre esse assunto, começando por perguntar o que é que a Bíblia diz. Tendo ela dito, o que é que vamos fazer em termos de leitura, de interpretação da Bíblia. Depois, nosso próximo encontro, no fundo, estou duvidando que eu consiga apenas mais um, vamos tratar das outras questões, mais de ordem prática, científica, legal e pastoral. Mas quero deixar bem assentada a visão bíblica a este respeito. Na maioria das sociedades ocidentais, houve uma profunda transformação no modo como a homossexualidade passou a ser considerada. Tem sido irresistível o esforço para que as uniões entre pessoas do mesmo sexo recebam o mesmo status do casamento heterossexual. Cresce entre as pessoas a convicção de que existe uma base biológica para o comportamento homossexual. Convicção essa expressa na afirmativa popular de que uma pessoa já nasce homossexual. Portanto, se isto é algo natural, deve então ser permitido, nunca proibido. Além disso, também cresce a convicção, a certeza de que as pessoas devem fazer aquilo que lhe fazem felizes, independentemente dos cânones que a moralidade cristã ou não lhes impõe, porque o importante é ser feliz. Não há um dia em que os meios de comunicação não apresentem uma reportagem em que fulano ou beltrano, geralmente do meio artístico, assumiu, este é o verbo empregado, a sua homossexualidade, fala publicamente disto e recomenda que as pessoas que estejam nessa condição, que o façam, para que as pessoas em geral possam ter a mesma coragem, a partir dos seus exemplos, então serem felizes, não ficarem segurando e escondendo a sua condição de homossexual. Todas as telenovelas sempre tem um ou um par de pessoas que apresentam as suas perspectivas de vida no contexto da homossexualidade. O discurso dos meios de comunicação parece, portanto, que é homogêneo, sempre no mesmo tom. O que faz lembrar, a propósito de alguns autores que escreveram um livro muito interessante chamado After the Ball, depois do baile, como os Estados Unidos vão vencer o seu medo e o seu ódio dos gays. É o título desse livro, publicado em 1990. E os autores são dois, recomendam 3 coisas para que o movimento homossexual vença nos Estados Unidos, evidentemente por todo o mundo. Fale sobre os homossexuais e a homossexualidade do modo mais alto e mais frequente que puder. Relate ou retrate os homossexuais como vítimas, não como desafiadores agressivos.
Terceiro, faça os homossexuais parecerem bons e felizes. Eu acrescentaria um que eles não escreveram. Ridicularize como conservador, retrógrado, rancoroso, fundamentalista, preconceituoso, racista, todo aquele que se opuser aos direitos dos homossexuais. Desde então, as legislações dos estados e países têm mudado, das organizações que tratam da saúde. Por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia, em 1999, proibiu, por uma resolução interna, que os psicólogos brasileiros ofereçam qualquer terapia capaz de levar um homossexual a deixar a sua orientação ou opção sexual. Quando o CFP fez isso, estava seguindo a Associação Americana de Psiquiatria, que já em 1973 retirou a homossexualidade de sua lista de transtornos mentais. Os cristãos, então, passaram a se defrontar interna e externamente com este tema. Há organizações cristãs, então, sobretudo nos Estados Unidos, que buscam oferecer ajuda para mudanças. E outras, ao contrário, que estimulam a manutenção do status quo homossexual. Algumas denominações evangélicas, na Europa e nos Estados Unidos, estiveram entre as primeiras organizações sociais a reconhecer a validade, a legitimidade do relacionamento homossexual. Algumas delas, inclusive, admitindo-as no seu corpo de pastores. Por outro lado, há igrejas que acolhem abertamente os homossexuais como membros ou como pastores, mas há igrejas que não fazem isso, e quando uma igreja, seja local ou seja nacional, faz isso, sempre há divisão e sempre há desfiliação em massa de pessoas. Por esta razão, o assunto impõe aos cristãos uma seríssima reflexão. Os cristãos não são homogêneos, estão divididos. Uns se tornaram militantes contra o movimento homossexual, outros se tornaram defensores do movimento homossexual e outros preferem seguir as suas vidas como se o problema não existisse. Além de ser um problema que demanda uma discussão bíblica, teológica, em todas as frentes, a homossexualidade é um território de muito sofrimento. Um dos livros que eu li, de um pró-homossexual, traz como epígrafe uma frase de um poeta norte-americano em que ele diz o seguinte: como homossexual, eu tenho vários companheiros. O mais fiel de todos é a depressão. Eu trouxe essa frase para mostrar como um assunto que envolve vidas e que envolve sofrimento. No Brasil, algumas denominações evangélicas já se manifestaram. A Igreja Anglicana Brasileira fez uma declaração, depois repetiu, bastante clara a esse respeito, provocando um racha na própria igreja, no qual ela diz o seguinte, oficialmente: entendemos que a homossexualidade é uma condição da pessoa e não uma escolha, sendo assim parte da perfeita criação de Deus. Mas ainda, de modo algum devem as pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais ou travestis ser discriminadas ou afastadas do convívio da comunidade de fé. Terceiro, as pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais e travestis têm livre acesso
aos 3 graus do ministério ordenado e ao rito sacramental do matrimônio, com os mesmos direitos e deveres dos heterossexuais. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana, que é o maior ramo dos luteranos no Brasil, reconhecendo que não existe um consenso na igreja sobre a questão, afirma o seguinte: não negamos que pessoas homossexuais que vivem a sua condição sem causar escândalo podem realizar um trabalho abençoado na comunidade ao colocarem a serviço do Evangelho os dons que Deus lhes deu. Mas constatamos também que no momento atual da igreja não há condições de uma pessoa homossexual praticante assumir o exercício público do ministério eclesiástico na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Também a Igreja Metodista se manifestou. O homossexual é, em muitos casos, uma tendência de ordem orgânica e ou emocional. E, como tal, deve ser considerada. Ter homossexualidade não é pecado em si mesmo, o pecado é a prática dessa tendência. A igreja pode e deve contribuir para a reversão dessa tendência da homossexualidade, por ser ela contrária ao padrão bíblico cristão da moral. A Convenção Batista Brasileira anunciou em janeiro de 2013 também a seguinte declaração, da qual lerei alguns tópicos: promover políticas públicas que deixem subentendido que todas as práticas sexuais são igualmente incorretas e desejáveis representa absoluta contradição ao ensino bíblico relativo ao matrimônio, base da família, célula máter do Estado. O matrimônio, biblicamente instituído por Deus, é uma união integral de corpo e mente, baseado em um compromisso de permanência e exclusividade entre o sexo masculino e o sexo feminino e selado pelo ato sexual. Não concordamos com a criação de um novo modelo de casamento contrariando a Bíblia, a própria Constituição e o Código Civil. Por sinal, quebrada a normatividade do casamento heterossexual, os mais diferentes modelos poderão ser propostos, tais como casamento aberto, casamento incestuoso, casamento temporário, casamento poligínico, casamento poliândrico, etc. Mais ainda, ministros religiosos não podem ser forçados a realizar e reconhecer uniões homoafetivas e devem ser respeitados seus direitos humanos. Defendemos que ministros religiosos e profissionais liberais devem ter assegurado o direito de ministrar tratamento a homossexuais que assim o desejem. Mas ainda, quanto à homofobia, somos contra qualquer tipo de discriminação, desrespeito, abuso ou violência, seja ela contra quem for. Todavia, nos reservamos o direito constitucional de liberdade religiosa de discordar da prática homossexual por entender que é biblicamente pecaminosa e viola o padrão original de Deus para os seres humanos. O Antigo e o Novo Testamento desaprovam severamente práticas homossexuais. Consequentemente, não aprovamos tais práticas. É claro que esses pronunciamentos, exceto o da anglicana, não tiveram qualquer repercussão na mídia secular, nem mesmo na mídia evangélica. Permanecem, portanto, muitas questões, e eu selecionei, então, 4 delas para tratarmos. A primeira é a questão bíblica, nosso alvo hoje. Como a Bíblia considera a prática homossexual? Os ensinos da Bíblia sobre a prática da homossexualidade são válidos hoje? Segunda questão, científica. É a homossexualidade determinada biologicamente? Terceira questão, de ordem legal. Podem os cristãos impor padrões morais aos não cristãos? Quarta questão, a questão pastoral. Como devemos amar os homossexuais? Como, então, a Bíblia considera a prática homossexual? Uma pergunta que tem uma anterior a ela, que é a seguinte: existe uma autoridade externa
sobre as nossas vidas? Boa parte dos cristãos aceita que existe uma fonte última a partir da qual devem eles derivar o seu pensamento e a sua prática de vida. Boa parte dos cristãos vê a Bíblia como contendo os princípios sobre os quais deve orientar as suas vidas, por ter ela a palavra final, por ser a palavra revelada de Deus. Ao contrário, uma outra visão, a visão secularizadora, que prefere pugnar pela ideia da absoluta autonomia do ser humano. Nesta visão, não tem importância o que a Bíblia descreve ou prescreve sobre o comportamento sexual, seja ele heterossexual ou homossexual, porque cada pessoa pode e deve fazer livremente as suas escolhas, sem qualquer orientação a priorística de algum sistema religioso, de alguma religião. Por isso, nós cristãos que entendemos que a Bíblia é o nosso livro principal, a pergunta que temos que buscar responder é a seguinte: qual é o ensino bíblico sobre a questão da homossexualidade? A Bíblia traz 7 textos diretos sobre o assunto. 2 são narrativos, isto é, descreve uma situação sem fazer um juízo de valor. E 5 são prescritivos, isto é, didáticos, orientativos, imperativos. Os textos narrativos estão em Gênesis 19 e Juízes 19. Não tenho tempo para os ler, mas vou lembrar que Gênesis 19, 1 a 9 narra a destruição de Sodoma e Gomorra. Depois, então, que tendo chegado os anjos, algumas pessoas da cidade, sem saber, é claro que eram anjos, o procuraram e desejaram ter relações sexuais com eles. 6 séculos depois, temos a narrativa de Juízes 19, em que de novo estavam pessoas em casa conversando, quando chegaram outras pessoas, que a Bíblia chama de vadios, e forçaram para ter relações sexuais com aquelas pessoas que estavam visitando aquela família. Os defensores do movimento homossexual, que trabalham na perspectiva bíblica ou cristã, preconizam, defendem, ensinam que o pecado dos moradores da cidade de Sodoma e Gomorra e depois de Gibeá não foi a homossexualidade, mas a violência ou a falta de hospitalidade contra os visitantes. Um desses autores diz que Gênesis 19 e Juízes 19 contam histórias de pessoas que não viveram de modo reto e justo, de pessoas que viveram fora da aliança com Deus, e ao viverem assim, degradaram outras pessoas. No entendimento desses autores, as narrativas bíblicas desses 2 textos não tratam de relações sexuais, mas versam sobre atitudes impróprias dessas pessoas que raptaram outras pessoas para o ato sexual. Aspas, o foco é o poder e o abuso do poder, não as relações homossexuais. Quando nós nos debruçamos sobre o texto, verificamos que, de fato, eles cometeram esse crime de falta de hospitalidade, mas o foco do texto é a vergonha que os anfitriões experimentaram diante da fúria homossexual dos seus conterrâneos. E os 2 grupos que procedem assim são condenados, porque essas 2 histórias mostram bem claramente como o antigo Israel considerava o tema da homossexualidade. Há um terceiro texto que não está entre os 7 que eu selecionei, que é indireto, que é aquele que conta a história da amizade entre Davi e Jonatas, que alguns biblistas pró-homossexuais dizem ser uma demonstração de amor erótico entre 2 homens.
Porque Davi então canta assim: sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres, segundo Samuel 1:26. Poucos autores homossexuais ou autores pró-homossexuais, não me importei em saber se o autor que escreveu um livro a favor era homossexual ou não, isso não tem nenhuma relevância para o caso, mas sim o seu raciocínio, a racionalha da sua lógica. Nem os biblistas homossexuais, sua maioria, alguns sim, mas a maioria não, ousam tratar como de natureza erótica a amizade desses dois guerreiros. Porque isso implicaria em incorrer no anacronismo de atribuir às palavras, como amor, amizade, significados que só tem hoje, não tinham naquela época. Na verdade, nada nesse texto, inclusive pegando toda a biografia de Davi, indica amor sexual. Era outro problema de Davi. Era não as tentações homossexuais, mas a sua luxúria heterossexual, nunca satisfeita. Esse era o problema de Davi. Além desses dois textos narrativos, esse outro de 1 Samuel, há dois que são prescritivos, isto é, são didáticos, contêm ensinos claramente apresentados em forma imperativa. Primeiro é Levítico 18:22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante, ou, em outra versão, abominação. O segundo texto, igual a este, é Levítico 20, verso 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. De novo, eu fui aos autores pró-homossexuais, e um deles diz o seguinte: essas proibições visavam manter uma sociedade rígida e dominada pelo macho para delinear claramente os papéis e as regras sociais. Acrescenta outro: utilizar esses versos como armas de condenação contra as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus é um desserviço ao texto, um mau uso da Torá e um insulto contra a palavra de Deus, como ela se fez conhecer. A palavra de Deus não deve ser congelada no tempo, mas ouvida hoje e vista a partir de uma perspectiva renovada e com uma compreensão baseada no mundo que está ouvindo essas palavras agora. Outro autor pró-homossexual diz: quando interpretadas à luz dos contextos culturais e religiosos em que o texto foi escrito, fica claro que as passagens do Levítico não pronunciam que a atividade sexual homossexual masculina seja inerentemente imoral. Foi somente devido à sua associação com a adoração de ídolos que foi condenada no Código Levítico, como o texto estabelece. Logo, de novo entre aspas, os mandamentos do Código Levítico não se aplicam aos cristãos. É claro que as regras do Levítico devem ser lidas com cuidado, para evitarmos confusão. É claro que devemos entender que há no livro de Levítico regras de santidade, regras cerimoniais e regras para o culto. Neste caso especificamente, estamos diante, muito claramente, que as proibições às práticas homossexuais pertencem ao grupo das regras de santidade moral. Levítico, portanto, proíbe a prática homossexual porque ela torna outro macho um parceiro sexual como se fosse uma mulher. Mais ainda, as proibições
no Levítico à prática da homossexualidade ocorrem no contexto junto com outros atos sexuais proibidos à época e continuam proibidos hoje, como o incesto, o adultério e a bestialidade, que é o sexo com animais. E essas, por exemplo, não estão ligadas ao sacrifício de crianças. Logo, também não está ligada ao sacrifício de crianças a proibição ao homossexualismo. Rejeitar as prescrições levíticas implica, nesse caso, em rejeitar as outras implicações, prescrições de Levítico sobre a santidade da vida e do sexo em particular. Assim, não há uma única peça de evidência em qualquer lugar do Antigo Testamento que contenha o menor traço de atitude favorável a qualquer tipo de relacionamento homossexual. As narrativas de Davi e Jonatas não são exceções. Não surpreende, então, que o testemunho do judaísmo antigo seja de inequívoca oposição ao intercurso entre pessoas do mesmo sexo, num rigor não encontrado em qualquer outra cultura da bacia do Mediterrâneo. E o Novo Testamento? Há 3 textos claros a respeito. O primeiro é Romanos 1, 26 a 27. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Novamente eu fui aos autores pró-homossexualismo, os que defendem a legitimidade do relacionamento homossexual, e eles interpretam que, neste caso de Romanos, o apóstolo Paulo está condenando a idolatria. Idolatria é essa que incluía, naquele tempo, a orgia sexual. Nesses cultos, homens e mulheres heterossexuais participavam de atividades homossexuais como parte de sua adoração. Como no século XXI, diz um autor, a atividade homossexual nada tem a ver com a adoração, nada tem a ver com idolatria. A descrição da prática homossexual como vil e imprópria, embora relevante na cultura de Paulo, está hoje completamente obsoleta. Bem, novamente, quando nós lemos o texto com atenção, respeito, tomando as palavras do seu significado, vendo o que essas palavras significavam naquela época em autores não cristãos, que é um trabalho de um cientista da Bíblia, fica evidente que o apóstolo Paulo está orientando os romanos sobre o pecado, pondo ênfase nas suas consequências. Então, diante do fato que a filosofia e a religião do seu tempo abraçavam com facilidade todo tipo de superstição e imoralidade, diz Paulo, Deus permitiu ao homem o exercício de seu livre-arbítrio. E o homem, nesse exercício do livre-arbítrio, decidiu entregar-se aos seus desejos, inclusive do sexo ilícito, que degrada o ser humano. O que Deus faz, então, diante do pecado, é confirmar, quando fala em castigo, a decisão que o próprio indivíduo tomou e o entrega, então, às consequências destas decisões. Então, Paulo, nos versos 26, menciona o homossexualismo feminino, no 27, o masculino, mostrando que são contra o que Deus estabeleceu e Paulo chama de relações naturais. Escrevendo sobre o assunto, comentando esse versículo, John Stott anotou o seguinte: ao criar a natureza, Deus criou macho e fêmea. Deus instituiu o casamento como uma união heterossexual
E o que Deus uniu, nós não temos direito de separar. O único contexto em que Deus espera que haja experiência de uma só carne é na monogamia heterossexual. Uma vez que uma parceria homossexual, mesmo que monogâmica, nunca pode ser vista como uma alternativa legítima ao casamento heterossexual. Temos, com honestidade, que reconhecer que em Romanos 1, Paulo retrata a atividade homossexual como um sinal vívido e vergonhoso da confusão e da rebelião da humanidade contra Deus. E as nossas escolhas devem ser formadas a partir dessas convicções. O segundo texto é o de 1 Coríntios 6, 9 a 11, que também leio. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Então vem uma lista. Nem imorais, porneia, imoralidade, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos, ou efeminados em outra versão, malakoi no grego, ou homossexuais ativos, que a ARA, a versão da SBB, chama de sodomitas, que no original grego é a palavra que vamos trazer para os irmãos, não muito fácil de ler, mas eu vou ler, arsenokoitai, em que arseno quer dizer macho e koité quer dizer deitar-se, daí que vem em português, inclusive, a palavra coito. O que temos aqui, por isso eu trouxe as palavras também no seu original, na continuação, são ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, esses, nenhum deles herdará o reino de Deus. Assim, irmãos de Corinto, foram alguns de vocês. Devemos levar em conta que essa lista do apóstolo Paulo não só tem um pecado. A lista é grande. É bom também não priorizarmos um só pecado. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A exegese pro-homossexual reconhece que esse texto de Coríntios é o mais difícil que eles têm que enfrentar. E um deles diz que também aqui o apóstolo Paulo está tratando do poder e da violência e da satisfação do desejo sexual por uma pessoa de alta posição na sociedade contra uma pessoa em baixa posição, usando o poder e a violência para tal. Paulo, diz esse autor, não tem em mente um relacionamento mútuo, amoroso, monogâmico e baseado na mutualidade, no respeito e no amor, que também existe na relação homossexual, segundo o autor, que conclui, então, que o texto de Paulo aos Coríntios não pode ser usado contra o relacionamento homossexual como ele existe no século XXI. Um dos livros que eu li, um livrinho breve de 40 e poucas páginas, o autor faz uma exegese, isto é, ele pega palavra por palavra desse texto, colocando o seu significado na Bíblia, o seu significado nos autores, todos ao seu redor, usando sobretudo Malakoi e Arsenokoitai, para mostrar então que, na verdade, o que o apóstolo Paulo está dizendo com toda clareza é que a lei continua sendo válida, não é? Mas que não há nenhuma dúvida que possamos pensar de outra maneira, que o apóstolo Paulo está dizendo que o intercurso macho-macho é errado, não apenas porque favorece a exploração do mais forte sobre o mais fraco, do mais rico sobre o mais pobre, mas porque se contrapõe à única união válida para a expressão sexual, que é a união entre o homem e uma mulher. O terceiro e último texto é 1 Timóteo 1, 9 a 10. Também sabemos
que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Quando o apóstolo Paulo menciona essa lista, ele tem em mente os 10 mandamentos. Ele cita aqui, indiretamente, alguns desses mandamentos. Os profanos e irreverentes são aqueles que tomam o nome de Deus em vão. Os parricidas e matricidas são aqueles que não honram pai e mãe. Os homicidas são os que quebram o 6º mandamento do não matarás. Os imorais, incluídos aí os homossexuais, violam o 7º mandamento não adulterarás. Os sequestradores ou raptores de pessoas desobedecem ao 8º mandamento não furtarás. Os mentirosos e que juram falsamente, os perjuros, riscam de suas vidas o 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo. O apóstolo Paulo, portanto, em 1 Timóteo 9-10, como também em Coríntios, está mostrando que a lei de Deus continua sendo válida. E a lista do apóstolo Paulo em 1 Timóteo é de práticas a serem evitadas por nós, continuando o que a lei, no caso dos 10 mandamentos, já estabeleceu. Sobre então a Bíblia, meus irmãos, fica claro o seguinte: o Antigo e o Novo Testamento se conectam. Levítico é conectado e complementado pelo ensino do Novo Testamento sem ser negado. Nesse contexto, alguns se perguntam por que Jesus não condena explicitamente a prática homossexual. Se ele não condena, eu também não condeno, diz alguém. Então vamos lá. Jesus ensinou sobre sexualidade. Quando ele trata do casamento, ele valida o que chama de Moisés, isto é, a lei e os profetas, e diz inclusive que o projeto de Deus é que o casamento fosse para sempre e que o casamento é entre homem e mulher. Deixará o homem a sua casa, deixará a mulher a sua casa e formarão então uma só carne. Jesus aqui, portanto, fala do seu ideal, do seu entendimento, da sua proposta sobre o que é o casamento. Jesus chama a lei de nossa lei, quando reconhece que essa lei é boa, no sentido em que ela sempre procura ouvir as testemunhas antes de condenar alguém. Estou falando de João 7,51. E quando o texto vira para o capítulo 8, nós encontramos uma mulher, logo no começo de todo o capítulo 8 de João, que é acusada de adultério, segundo o código de santidade de Levítico. E segundo esse mesmo código, ela devia ser apedrejada. Jesus não questiona a prescrição, apenas lamenta a hipocrisia dos acusadores que não levaram todo o código em questão, só uma parte que lhes interessava. Por isso ele disse àquela mulher que ela podia ir e não pecar mais. Esse ponto é muito importante. Ele livrou aquela mulher, mas recomendou-lhe que vivesse de um modo santo, de acordo com o código de Levítico, que, portanto, está afirmado e reafirmado também por Jesus. É muito fácil esse argumento. Jesus não falou tal coisa. Sim, ele não falou sobre muitas coisas. Ele falou sobre aquilo que era um problema na sua época, e este não era, na sua época, na terra de Israel. Era no mundo grego e romano. Ele, por exemplo, não falou sobre a bestialidade, a relação de um homem com um animal, mas nem por isso essa relação está aprovada por ele. Por isso, Jesus está pressupondo, está incluindo nos seus ensinamentos também o que está no Código de Santidade do livro de Levítico. O Novo Testamento, portanto, clara e inequivocamente afirma que a prática homossexual é pecado e inaceitável para Deus.
O que está em jogo, então, por isso eu chamei de as questões, e esta de hoje, particularmente, em a questão bíblica. Como comecei, o que está em jogo é o seguinte: existe uma fonte de autoridade sobre o ser humano, ou cada um pode fazer o que entende que lhe é melhor? É isso que está em jogo também. Não só a felicidade das pessoas, o sofrimento delas, de ambos os lados, mas se existe ou não existe uma fonte de autoridade sobre o ser humano. Boa parte das pessoas entende que não existe nenhuma fonte de autoridade. Nós cristãos cremos que existe. Essa fonte é o próprio Deus, de quem emana a sua palavra, escrita por homens que ele inspirou. Então esse é um pressuposto essencial. Existe uma autoridade suprema. Existe o Deus que sabe como devemos nos comportar e nos instrui em como devemos fazer isso. Muitas pessoas entendem que não existe essa fonte de autoridade. Cada um deve fazer o que a sua consciência manda. Como se existisse consciência. Como se ela não fosse também determinada socialmente por outras pessoas com os seus pensamentos. Imagine você todos os dias lendo nos jornais, todos os dias, que a homossexualidade é cientificamente provada como sendo algo biológico ou algo próximo, que todos têm direito a exercer a sua homossexualidade. Todos os dias você lê isso. Passará a ser verdade. A menos que você diga, não são os jornais a minha fonte de autoridade. Não é aquele artista X que assumiu a sua homossexualidade, nem aquele jogador Y que publicamente revelou a sua condição e disse que agora está muito feliz porque fez isso. Ele não é a nossa fonte de autoridade. É isso que está em jogo. Quero lhe chamar a atenção como algo tão profundo quanto este drama, este assunto. E esta palavra, ou a Bíblia Sagrada, deve então, pergunto, ser levada a sério naquilo que ela diz sobre a vida em geral, e em particular sobre a sexualidade, ou detidamente sobre a homossexualidade? Nós sabemos que boa parte das pessoas não leva em conta o que a Bíblia diz, ou por desconhecer a Bíblia, ou por achar que ela está ultrapassada, ou por entender que ela só vale para quem crê nela. Nós cristãos cremos que a Bíblia deve ser levada a sério em tudo o que diz, inclusive na questão da prática da homossexualidade. Não nos é fácil seguir os preceitos de Deus emanados na Bíblia Sagrada, porque são preceitos elevados para a vida heterossexual, contrários também à vida homossexual, e muitas vezes o que a Bíblia nos diz para fazer está em contrário ao que nós desejamos fazer. Não se aplica só à área sexual, mas todas as áreas da vida. Mas nós fizemos uma escolha. A Bíblia é para ser levada a sério. Terceira pergunta. O que devemos fazer diante do fato que a Bíblia claramente condena a prática homossexual? Uns simplesmente ignoram o que a Bíblia diz, porque acham que deve seguir outros valores. Outros, como mostrei no contexto dos exames dos textos bíblicos,
procuram reinterpretar a Bíblia de modo que ela então autorize os seus pensamentos e as suas práticas. Por isso que os autores pró-homossexualidade entendem que a Bíblia não é contrária à prática homossexual e que os mandamentos de Deus não são contrários ao exercício da homossexualidade. Já mencionei em outro contexto que um dia um amigo que frequenta aqui a nossa igreja, não é cristão, ele é ateu, mas participa dos nossos cultos, me procurou um dia em meu gabinete e disse o seguinte: eu acho que vocês cristãos entraram numa enrascada. Eu disse: qual enrascada? A posição dos cristãos com relação à homossexualidade. Fez então as suas ponderações, eu disse o seguinte: eu não sei se estamos ou não numa enrascada, talvez estejamos, mas nós não temos escolha. Essa questão, como eu disse, é muito forte, porque na medida em que nós dizemos, nem o apóstolo Paulo, ele foi muito rigoroso nesse ponto aqui, o Antigo Testamento não tem nenhuma validade nos dias de hoje, essas regras estão obsoletas, como alguns deles dizem, não se aplica aos dias de hoje, o que o apóstolo Paulo escreveu. A pergunta é a seguinte: qual o próximo capítulo que também estará obsoleto? Por isso que eu disse que esta questão bíblica, para mim, é a mais importante das questões. Porque uma vez que, para acomodar o que as pessoas em geral acham, e para ficarmos bem com essas pessoas, do pensamento dominante no nosso mundo, uma vez que então aceitamos isso e dizemos, isso aqui no Antigo Testamento está obsoleto, mediante uma leitura séria, não de nossos pensamentos, mas examinando o texto, a pergunta é, qual é o próximo mandamento, qual é a próxima prescrição que vai entrar no índex das coisas obsoletas? Nós dizemos, Jesus Cristo é o único Salvador. Ora, o que dizem aqueles que acham que não existe uma fonte última para o pensamento e para a ação? Que isso é impor aos outros a sua própria religião. E que Jesus é o Salvador para quem crê nele. Ou é o Salvador no contexto do povo de Israel no primeiro século, mas não mais hoje. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, falava para os judeus, não para nós. Porque para quem vive em outro sistema religioso e ideológico, o caminho, a verdade e a vida é outra pessoa ou outra ideia. Este é o ponto, para mim, mais crucial do tema que estamos tratando. Porque ele termina com a ideia de que existam absolutos. Tudo é relativo. Tudo depende. Que cada um deve fazer o que bem entende, dentro do seu contexto. Todos os caminhos levam a Roma. Gostaria que, no conjunto de discussões bíblicas sobre este assunto, nós então considerássemos esta preocupação. Nós não temos alternativa senão ficar com a Bíblia. Mesmo que por vezes preferíssemos que ela dissesse outras coisas e recomendasse ou permitisse que fizéssemos algumas coisas que ela não permite, não recomenda. Não temos alternativa por uma outra razão, porque nós cremos que todo